Como eu já falei em outros vídeos aqui do canal, existe um leque absurdo de aplicações para eletrônica de potência, que variam desde potências na casa de miliwatts até centenas de megawatts. No vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns detalhes do meu projeto do mestrado, que envolve conversores chaveados, supercapacitores, baterias e locomotivas dieselétricas. Se ficou curioso, me acompanhe até o final do vídeo. Bom, vocês já puderam ver na introdução do vídeo uma palhinha do protótipo que eu vou mostrar para vocês hoje. É um protótipo que envolve vários conversores chaveados e o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês a eletrônica de potência na prática, né? Muitas vezes a gente fica estudando aquela teoria por trás dos conversores, mas quando a gente vai para a prática a gente não tem muita noção do que é necessário para colocar o conversor para funcionar de fato. E existem vários circuitos auxiliares que são utilizados junto com o estágio de potência em si, né? Então a gente tem a parte de controle, gate drivers, fontes auxiliares, que sem esses circuitos não é possível fazer o conversor funcionar. Mas antes da gente ir lá para o laboratório ver o protótipo, é interessante contextualizar um pouco esse projeto para vocês entenderem melhor do que se trata. Então, como eu falei, é um projeto que foi o tema da minha dissertação de mestrado e é uma parceria com a empresa Vale, né, o setor ferroviário ali da empresa Vale. E o objetivo do projeto foi propor um sistema capaz de aproveitar a energia de frenagem de locomotivas dieselétricas. Mas por que locomotivas dieselétricas, né? A gente sabe que o modal ferroviário é fundamental para o crescimento econômico de qualquer país e no Brasil não é diferente. E quando a gente fala em modal ferroviário, logo vem à nossa mente aqueles trens enormes, né? Bom, os trens são formados por vários vagões que transportam algum tipo de carga, mas o que dá a tração do trem são as locomotivas. Um trem ele pode ter uma locomotiva ou mais de uma locomotiva, dependendo do seu tamanho. E as locomotivas elas são classificadas com base na fonte de energia que é utilizada, que podemos ter locomotivas a vapor, locomotivas a diesel, locomotivas elétricas. Evidentemente, as locomotivas elétricas possuem vantagens, muitas vantagens em relação às demais, por serem mais eficientes, exigirem menos manutenção, terem características de tração melhores, né? Mas para países com dimensões continentais, como é o caso do Brasil, onde esse tipo de transporte normalmente ocorre em regiões remotas, sem acesso à eletricidade, é muito caro construir uma ferrovia totalmente elétrica, né? Tanto para construir quanto para manter. Então por isso que são utilizadas as locomotivas dieselétricas. E dentro dessa classe de locomotivas dieselétricas existem diferentes arquiteturas que são divididas com base no sistema de transmissão de energia utilizada pelo veículo. Para vocês entenderem melhor, vamos aqui para a tela do computador. Aqui nessa figura eu tenho os três tipos básicos de locomotivas dieselétricas e esses, como vocês podem observar, são formados por um motor a diesel acoplado a um gerador. Então aqui a gente tem um grupo gerador que fornece energia para o sistema de tração e dependendo do tipo de corrente utilizado por esse gerador e também do tipo de corrente utilizado pelos motores a tração, a gente tem essas três arquiteturas, né, de locomotivas dieselétricas. As mais simples que surgiram lá na década de 20 do século passado são as locomotivas CC-CC, que utilizam um gerador em corrente contínua e motores de tração também em corrente contínua. O problema dessas locomotivas, como vocês podem imaginar, é a baixa confiabilidade, porque esse tipo de máquina exige muita manutenção devido aos comutadores e às escovas e também não são tão eficientes. Por isso, posteriormente, lá pela década de 60, eles começaram a substituir o gerador em corrente contínua por um gerador em corrente alternada, né? Os famosos geradores síncronos, trifásicos que a gente já está acostumado. O problema é que como eles mantiveram aqui os motores de tração em corrente contínua, por serem mais fáceis de controlar, foi necessário acrescentar também um retificador para converter a tensão alternada aqui da sede do gerador em uma tensão contínua. Com isso foi possível melhorar a confiabilidade das locomotivas, né, devido à substituição do gerador em corrente contínua, mas com os avanços da tecnologia foi possível melhorar ainda mais essa confiabilidade, substituindo os motores de tração CC por motores de tração CA. Então, as locomotivas dieselétricas mais modernas são do tipo CA-CA, que utiliza tanto o gerador quanto os motores de tração em corrente alternada. Apesar dessas locomotivas serem mais eficientes e exigirem menos manutenção, elas são mais complexas, possuem um sistema de controle mais complexo, né, uma eletrônica embarcada mais sofisticada e como vocês podem ver aqui é necessário utilizar um inversor de tração para controlar os motores em corrente alternada. E além disso, essas locomotivas têm um custo superior, cerca de 30%, quando comparadas às locomotivas com a tração em corrente contínua. E embora caminhamos para que no futuro as locomotivas sejam desse tipo CA-CA, o modal ferroviário nacional possui em sua maioria locomotivas do tipo CA-CC. Como eu falei, os motores em corrente contínua são mais fáceis de controlar e além disso eles possuem características excelentes para a tração
que é um elevado torque durante a partida. E outro ponto interessante é que eles são facilmente convertidos para o modo gerador durante o processo de frenagem dinâmica que vamos ver mais à frente. Então, com base em todo esse contexto, o projeto ele focou nessas locomotivas do tipo CACC. Esse diagrama mostra melhor como funciona a estrutura de uma locomotiva dieselétrica desse tipo, né? Então a gente tem aqui o motor a diesel, que ele é acoplado a um sistema de geração formado por dois geradores. O gerador auxiliar ele é utilizado para alimentar as cargas auxiliares da locomotiva, que são a iluminação, os ventiladores, compressores, ar-condicionado, entre outras coisas. E o gerador principal ele fornece energia para o sistema de tração. Então notem que eles são mecanicamente acoplados pelo mesmo eixo, só que eles são eletricamente desacoplados, ou seja, cada um possui o seu próprio controle. Em alguns modelos de locomotivas, o gerador auxiliar é controlado para manter aqui na saída uma tensão com amplitude e frequência fixa. Já em outros modelos, a amplitude e a frequência dessa tensão varia com base na velocidade da locomotiva. Aqui do lado do gerador principal, como eu já falei para vocês, a tensão na saída ela é retificada através de uma ponte de diodos e depois é utilizada pelo sistema de tração. Outra coisa interessante de observar é que eu tenho aqui duas chaves, né? Uma chave ST, que é do sistema de tração, e a chave SFD, que é do sistema de frenagem dinâmica. Obviamente que isso aqui é um diagrama bem simplificado, né? Numa locomotiva real existem vários motores de tração, podem chegar a 8 motores, né? Cada um motor por eixo, por exemplo. E aí a cada grupo de motores, a cada 2 motores, existe um banco de resistor associado que é utilizado nesse processo de frenagem dinâmica. Se vocês não sabem do que se trata esse processo de frenagem dinâmica, é um tipo de frenagem muito utilizada em locomotivas dieselétricas para poupar os freios mecânicos, né? Assim a gente diminui a necessidade de manutenção e também os gastos de energia, porque os freios dinâmicos também utilizam compressores a ar, né? E qual que é a ideia dessa frenagem? Se vocês observarem, se a chave ST estiver fechada e a chave SFD aberta, então a gente tem um sistema de energia aqui alimentando diretamente os motores de tração, né? Então a gente tem a locomotiva tracionando, e quando a gente quer frear a locomotiva durante um declive, por exemplo, a gente abre essa chave do sistema de tração e fecha a chave do sistema de frenagem. Dessa forma o motor passa a funcionar como um gerador. Por quê? O seu eixo continua girando devido à inércia da locomotiva durante a descida, e aí os terminais do motor estão conectados a uma carga. Então a energia cinética, a energia mecânica ali do eixo do motor é transformada em energia elétrica, né, através do motor, e essa energia elétrica é dissipada em resistores. E conforme ela vai dissipando, o motor vai perdendo velocidade e a gente assim freia a locomotiva. É um tipo de frenagem muito utilizado durante os declives, mas ele não é capaz de parar a locomotiva por completo. Então quando é necessário parar a locomotiva, aí sim utiliza o freio mecânico. O grande problema do freio dinâmico aqui é que ele dissipa uma energia considerável que pode variar de 10 a 30% da energia total utilizada na locomotiva. Então a ideia desse projeto foi propor um sistema capaz de aproveitar parte dessa energia de frenagem, armazenar em bancos de baterias e com isso utilizar para alimentar as cargas auxiliares da locomotiva. Na literatura existem alguns trabalhos que já abordaram essa temática, só que em sua maioria eles propõem um sistema que utiliza energia também para tração. Então eles consideram toda a energia da locomotiva e por isso são necessários sistemas extremamente grandes e com capacidade de energia também muito elevada. Isso acaba inviabilizando um pouco esse tipo de hibridização de locomotivas, né? E a nossa ideia foi utilizar energia apenas para alimentar as cargas auxiliares. Com isso a gente consegue diminuir bastante o sistema de armazenamento, porque as cargas auxiliares correspondem em torno de 10% da potência total da locomotiva, mas ainda assim é possível, né, conseguir uma economia interessante. Bom, então esse foi o sistema proposto, que a gente chamou de sistema multiportas, porque ele possui várias entradas e saídas conectadas a baterias, supercapacitores e as cargas auxiliares. E como vocês podem imaginar, a ideia do sistema é desviar parte da energia que é dissipada aqui no banco de resistores e aproveitar essa energia para alimentar as cargas auxiliares e para armazenar o excesso, né, em baterias e supercapacitores. Observem que existe aqui um conversor CCCC isolado, que ele processa essa energia da frenagem e transfere ela para um banco de capacitores, que é um barramento CC comum aos outros conversores. Então todos os conversores são conectados a esse ponto comum. E com base no sistema de controle e gerenciamento, a gente decide para onde vai essa energia, se ela alimenta as cargas auxiliares diretamente ou se é armazenada nas baterias e supercapacitores. Por que utilizamos aqui supercapacitores? Porque eles possuem uma densidade de potência muito maior que as baterias
E isso significa que eles têm uma dinâmica muito mais rápida. Então, para aqueles picos de potência muito grandes, o supercapacitor consegue armazenar rapidamente essa energia ou fornecer essa energia sem comprometer a sua vida útil. Já as baterias, elas até conseguem operar com esses picos, no entanto, a sua vida útil é comprometida no longo prazo. Então, os supercapacitores estão aqui funcionando como se fosse um buffer, digamos assim, né? Então, eles captam esses picos de potência e a bateria ela acaba processando apenas o valor médio. E como as cargas auxiliares das locomotivas operam em corrente alternada, né, em tensão trifásica, foi necessário acrescentar aqui um inversor trifásico que converte a tensão contínua do barramento CC em uma tensão alternada. O grande desafio desse projeto foi validar esse sistema na prática, porque as cargas auxiliares de uma locomotiva real pode consumir em torno de 200 kW. Isso era muito inviável da gente testar em um laboratório da universidade. Então o que a gente fez foi montar um protótipo em baixa escala, mas que fosse capaz de replicar essas características do sistema. Então esse aqui é o diagrama que representa o protótipo que eu utilizei na minha dissertação. Então a gente tem aqui um sistema que emula a locomotiva através dessas máquinas elétricas e os conversores utilizados no sistema multiportas. Alguns dados interessantes aqui para vocês observarem. A potência total do sistema ficou limitada por esse motor CC, que era o que a gente tinha no laboratório, que tem uma potência de 7,5 kW e uma tensão máxima aqui de 400 volts. Tá? As cargas auxiliares foram emuladas por um banco de resistores de 6,6 kW e o excesso da energia é enviado de volta para a rede elétrica através aqui do inversor trifásico. O sistema de armazenamento de energia era composto por um banco de baterias de 7,7 kWh com tensão entre 180 e 200 volts e um banco de supercapacitores de 31 farad e 200 volts. Aqui no barramento CC a gente tem uma tensão de 600 volts a 680, tá? E a rede elétrica do laboratório é de 380 volts linha e 60 Hz. Eu não vou entrar muito a fundo nas questões técnicas aqui do sistema para não estender demais o vídeo, mas se você ficou interessado e quer entender melhor como funciona, ver as formas de onda, vou deixar aqui na descrição o link da minha dissertação e também de um artigo que eu publiquei sobre esse trabalho. Agora vamos lá para o laboratório para vocês verem esse protótipo de perto. O protótipo completo é formado por essa etapa aqui das máquinas elétricas e 2 armários com os conversores chaveados que eu já vou chegar lá. Nessa primeira etapa temos um sistema que emula a tração da locomotiva dieselétrica. Aqui temos um motor trifásico que é acionado por um inversor de frequência e ele simula a inércia da locomotiva, como se ela estivesse descendo, por exemplo. E aqui acoplado a ele temos um gerador de corrente contínua que emula os motores de tração funcionando no processo de frenagem, né? Funcionando como um gerador. Então esse sistema funciona como se a locomotiva estivesse o tempo todo em processo de frenagem, que é o que a gente precisa para validar o nosso sistema. Então a energia que é gerada por esse motor CC, ela é captada por esse primeiro conversor. Aqui temos 4 módulos que juntos formam 2 conversores DAB, que funcionam com a entrada em série e a saída em paralelo. Ali em cima é um inversor de frequência que aciona aquele motor de indução trifásico, né, que emula a inércia da locomotiva. E aqui, para vocês terem noção, ó, a gente tem os elementos magnéticos que foram construídos à mão. Esses módulos são comerciais, né, para facilitar a montagem também. E aqui no centro tem a placa de controle. Agora ela está sem o microcontrolador, mas aqui no meio vai um DSP que gera os pulsos de comando para esses 4 módulos. Além disso, também temos sensores de tensão isolados. Aqui temos um sensor de corrente e esses sensores captam, né, as grandezas necessárias para realizar o controle desse estágio de conversão. A energia então que é captada lá do gerador CC é processada por esse estágio de conversão e depois é enviada para um ponto de conexão comum com esse outro armário. Aqui ao todo são 3 conversores. Cada dissipador desse, ó, possui 2 módulos trifásicos. Temos um módulo em cima, que são 3 IGBTs, né, 3 braços de IGBTs. E aqui embaixo a gente tem um outro módulo ali. Esse aqui são os capacitores do barramento CC. E aqui ao lado temos um outro conversor desse tipo, com 2 módulos trifásicos. Então, nesse primeiro estágio, apenas um conversor está sendo utilizado, que ele funciona como um inversor trifásico. Ele pega a energia lá do barramento CC e alimenta as cargas auxiliares da locomotiva, que são cargas alimentadas em corrente alternada. Mas aqui, em vez de utilizar cargas, a gente está utilizando a própria rede elétrica, então a energia é transferida para a rede. E ao lado aqui temos a placa de controle desse inversor, que é um DSP da Texas, o F28069, com todos os sinais de leitura de corrente, tensão. Então chega tudo neles aqui e depois sai lá do lado
os sinais de comando para o módulo trifásico. Aqui mais embaixo a gente tem o filtro LCL, que é utilizado na saída do inversor, né, para filtrar o conteúdo em alta frequência do chaveamento. E aqui embaixo ele vai lá para a rede. A gente tem uma contadora, disjuntores de proteção. Ali em cima a gente tem as placas de sensores. São 3 sensores de corrente que medem as correntes de cada fase e 2 sensores de tensão, todos isolados, né? Então os inversores de tensão medem as 2 tensões de linha. E com isso eu consigo fazer o algoritmo de sincronismo com a rede e tudo para injetar a energia nela. Juntamente com esse conversor, no mesmo barramento CC, a gente tem esses 2 conversores do lado, que são 2 conversores do tipo CC-CC não isolados. Então eles funcionam como se fossem 3 conversores buck em paralelo, né? Eu uso os 3 braços do módulo trifásico. Então é um conversor que a gente chama de interleaved ou intercalado. E na saída a gente tem esse filtro, que são 3 indutores aqui, um de cada braço, só que eles são acoplados em um mesmo núcleo. A gente chama na verdade isso de um indutor fortemente acoplado. E aqui em cima a gente tem um outro indutor que sai desse transformador para filtrar a tensão e a corrente que vai lá para as baterias. Então esse conversor de cima injeta a energia nas baterias e o conversor de baixo, que tem a mesma configuração, ali os 3 indutores e tal, ele injeta a energia nos supercapacitores. Então toda aquela energia que é gerada pela locomotiva, que a gente está emulando com um gerador CC, é processada pelo primeiro estágio e aí o controle vai decidir para onde que vai essa energia. Se vai alimentar as cargas auxiliares, se vai carregar as baterias, se vai armazenar nos supercapacitores. Isso vai depender das condições de operação, né? Aqui ao lado temos uma outra placa de controle, também com o microcontrolador da Texas. E esse microcontrolador ele controla esses 2 conversores CC-CC, tanto o de cima das baterias quanto o de baixo dos supercapacitores. Então ali também chega todas as medições de tensão e corrente, e aqui do lado sai os pulsos de comando para cada um dos módulos. Embaixo tem outro. Para fazer tudo isso funcionar, a gente precisa de fontes de tensão auxiliares para gerar tensões de 5, 15 volts, menos 15 volts. Aqui a gente tem as placas de sensoriamento, então são 3 sensores de corrente e também 2 sensores de tensão, que medem a tensão lá nas baterias e a tensão no barramento CC. Ali temos algumas contadoras CC para conectar a bateria à entrada do conversor ou desconectar, né? Mais umas fontes auxiliares. Aqui embaixo a gente tem outra placa de sensoriamento para o conversor dos supercapacitores. Então a energia que sai do conversor de cima vem por um cabo e entra aqui nas baterias. São 7 módulos dessas baterias de lítio, ó, todos associados em série. A gente tem uma tensão máxima em torno de 200 volts. E embaixo a gente tem os supercapacitores que eu já vou mostrar para vocês. Então olha só, são 2 módulos de supercapacitores que juntos suportam uma tensão aí de 250 volts e tem uma capacitância de 50 farads, se não me engano. Depois eu corrijo aí no vídeo. Aqui ao lado temos a plaquinha do BMS, então essa placa faz o controle e a proteção das células da bateria, né? Faz todo o balanceamento, monitoramento de temperatura e tensão. E por fim temos esse banco de resistor que é utilizado para descarregar os supercapacitores e não deixar que a tensão ultrapasse o valor limite, né? Claro que existe um controle dessa tensão do supercapacitor, então o próprio controle garante isso, mas caso ocorra algum problema, ou mesmo depois que desliga todo o sistema, é interessante descarregar o supercapacitor e a gente utiliza esses resistores aqui. Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre eletrônica de potência, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e passa a recomendar mais os vídeos, ajudando o canal a crescer. Então, até o próximo vídeo.